A economia se conserta, a infraestrutura se reconstrói, prédio se constrói de novo, fábricas faz tudo novamente. Mas gente leva muito mais tempo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O tema desse vídeo está ligado ao tema de 2 outros vídeos do canal. A tragédia demográfica russa, essa é a última guerra da Rússia, e a implosão demográfica que assombra o mundo. Fique livre para assistir esses 2 vídeos antes deste, embora seja possível assisti-lo sem os demais. Ultimamente, todos temos visto um crescente comportamento agressivo vindo de 2 países, Rússia e China. A China vem empregando uma política cada vez mais expansionista no Mar do Sul da China, onde vem violando a soberania de muitos países com costa no mar e construindo bases militares artificiais em zonas de águas internacionais. Isso tudo sem falar da grande vontade que o governo de Pequim tem de anexar a ilha de Taiwan. A Rússia não ficou muito para trás. Tem agido de maneira agressiva no leste europeu, financiando movimentos separatistas e, por vezes, invadindo a Ucrânia, país que tenta há anos se livrar da influência de Moscou. Mas por que motivo esses países têm agido de tal forma, mesmo tendo gravíssimas consequências econômicas, como no caso da Rússia? Bem, estes países, apesar de terem culturas muito distintas, compartilham por muitos anos o mesmo problema socioeconômico: o socialismo. As décadas de comunismo que a Rússia e a China passaram nos séculos 20 e 21 serão cada vez mais percebidas como um ponto de virada na história mundial. Os regimes totalitários de cunho socialista não afetam somente a economia e a liberdade individual. O comunismo também foi bem sucedido em empobrecer seus cidadãos através da distorção de sua taxa de natalidade, gerando assim grandes distorções na dinâmica e demografia das populações que vivem ou viveram sob o jugo marxista. As marcas dessas distorções geradas pelo planejamento central são bem visíveis até hoje em todos os países que experimentaram o comunismo por algumas décadas. As taxas de natalidade de uma mulher russa, por exemplo, despencaram de 6,5 crianças por mulher durante o regime czarista para 2,8 no regime soviético, chegando nos anos 70 ao ponto onde a população russa não conseguia mais crescer, tendo menos de 2,1 filhos por mulher. As distorções da pirâmide demográfica ficam ainda mais gritantes quando o regime chinês é analisado, com a sua ditatorial política do filho único, gerando uma grande disparidade entre os sexos feminino e masculino. Já que agora só era permitido aos casais chineses o concebimento de um único filho, crianças do sexo masculino se tornavam preferidas em detrimento das do sexo feminino, gerando um alto índice de abortos, em casos onde o feto era do sexo feminino. Prática essa incentivada por meio de propaganda pelo governo chinês. O resultado dessa destrutiva política malthusiana foi o desbalanceamento do número de homens e mulheres na China, que hoje tem 3 homens para cada mulher chinesa. Essa política afetará a população chinesa de maneira ainda mais significativa do que as populações de outros países que experimentaram o regime socialista. Imaginemos 2 ilhas desertas. Vamos colocar em cada uma delas 25 pessoas. Na ilha A, colocamos 24 mulheres e 1 homem. E na ilha B, 24 homens e 1 mulher. No resultado desse experimento imaginário, qual ilha experimentará um crescimento populacional? Obviamente, a ilha A, já que em uma ilha com 24 mulheres, o número de mulheres que podem ter filhos é de 24. Já em uma ilha com muito mais homens e menos mulheres, como no caso da ilha B, teremos apenas 1 mulher grávida e, por consequência, apenas 1 nascimento por ciclo de gestação. Não é muito difícil perceber que a população da China está cada vez mais se aproximando da ilha B, já que mesmo depois de a lei do filho único ser revogada, os anos de propaganda do regime comunista infligiram impactos na cultura chinesa, que continua seguindo o padrão de ter somente 1 filho e preferir crianças do sexo masculino. Outro fator a ser avaliado e que inflige um grande impacto nos índices de natalidade é a urbanização. Conforme a sociedade se torna mais urbana, a sua taxa de natalidade tende a declinar. Em nações mais capitalistas, isso se traduz em uma população mais velha, porém que tem as condições financeiras de ser sustentada melhor. Mas, por outro lado, as políticas socialistas forçaram de maneira prematura e irresponsável a urbanização em suas sociedades, enquanto a economia ainda era pobre e continuou sem muitas perspectivas de crescimento graças às intromissões do Leviatã. A urbanização forçada pelos regimes socialistas resultou em uma sociedade ainda mais velha e significativamente mais pobre que a de países capitalistas.
Como consequência disso, o americano médio, que tem em média 38,2 anos, é mais jovem do que o chinês médio, com 38,4 anos, e o russo médio, com 38,8 anos. E não pense que as elites da alta cúpula dos estados russo e chinês não sabem desses graves problemas populacionais. A economia chinesa é extremamente dependente da sua força de trabalho barata e, infelizmente, muitas vezes escrava, para exportar produtos de manufatura simples para o resto do mundo. A diminuição da mão de obra e melhora no poder de compra dos trabalhadores está fazendo com que a China se aproxime de cair na armadilha da renda média. A armadilha consiste em países que não são ricos o suficiente para ter uma economia baseada em consumo doméstico e não são pobres o suficiente para vender mão de obra barata para o mercado internacional. Uma população cada vez menor e mais velha se torna um risco não só para a economia deste país, mas um risco à sobrevivência desses estados autoritários, que vão sofrer com a diminuição de seu efetivo militar. No caso da Rússia, a sua área sempre esteve situada em planícies, algo que dificulta a defesa de seus territórios. Por isso, durante a sua história, a Rússia sempre utilizou sua grande população como bucha de canhão para balancear essa desvantagem. Mas agora, com a sua população diminuindo e envelhecendo, essa estratégia corre o risco de se tornar inefetiva. No caso da China, o país vem tentando vender seus produtos para populações de países asiáticos e africanos mais jovens e ainda em desenvolvimento econômico. A China é muito dependente de economia, petróleo e recursos naturais que são transportados por via marítima, muitas vezes passando pelo Estreito de Malaca, que é controlado por aliados dos Estados Unidos. A China, em busca de evitar depender dos Estados Unidos, tem feito esforços para transportar todos os recursos que necessitam por vias terrestres que passariam pela Ásia Central, além de construir uma aliança euroasiática de comércio antes que sua população envelheça. China e Rússia sabem que possuem pouco tempo para se tornarem superpotências até que sua aposentadoria compulsória chegue. E é por isso que os dois têm tomado posturas cada vez mais agressivas em suas políticas externas. A China tem se esforçado para ocupar Taiwan e o Mar do Sul da China, além de aumentar o seu poder naval frente aos Estados Unidos. Já por outro lado, a Rússia tem tentado aumentar a sua influência no leste europeu, e principalmente na Ucrânia, país que foi invadido pela Rússia em 2014 e em 2022, cuja última invasão tem sido grandemente rechaçada pelo Ocidente, que teceu duras sanções na economia russa. A verdade é que Putin, tentando aumentar a influência russa no leste europeu, acabou por isolar a Rússia do resto do mundo, o que causará graves consequências econômicas que agravarão ainda mais o seu problema populacional. E o mesmo acontecerá à China, caso siga na onda de Putin e invada Taiwan ou prossiga com sua política expansionista no Mar do Sul da China. Estados são incapazes de resolver problemas e, quando tentam, criam 10 outros problemas ainda piores que o original. Os regimes socialistas tentavam resolver os problemas da desigualdade social, da acumulação de capital, da pobreza, mas no final não resolveram nenhum e ainda criaram problemas que vão afetar seus países por décadas. Apenas o livre mercado tem as informações necessárias para solucionar problemas, apontando as soluções corretas e eliminando, naturalmente, as soluções que falharam. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por STF, revisado por Libertinacho e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!